Canal Estruturas Online, professora Márcia Veloso. Vigas com dois apoios. Estudaremos hoje o traçado de diagramas de esforços solicitantes para o exemplo 2. Exemplo 2. Trata-se de uma viga com um apoio articulado fixo A e um apoio articulado móvel B, sujeita a uma carga concentrada de 30 kN e uma carga distribuída de 10 kN por metro. Passo 1. Calcular as reações de apoio. As reações de apoio da viga valem VA igual a 43 kN, HA igual a 0, VB igual a 37 kN. Estes valores foram determinados no vídeo 4. Passo 2. Identificar as seções ou pontos chaves da estrutura. Início e final da viga. Seções em que atuam cargas concentradas ou momentos concentrados. Seções em que ocorre alteração do valor da carga distribuída ou momento distribuído. Na estrutura em estudo, temos 3 pontos chaves, os pontos A e B, início e final da viga. E o ponto C, que está sob a carga concentrada de 30 kN. Passo 3. Os pontos chaves determinam trechos da viga. No nosso caso, temos 2 trechos, os trechos AC e o trecho CB. Considerar em cada trecho da viga uma seção S, distando de X de um ponto de referência. Na estrutura em estudo, temos que considerar no trecho AC uma seção S1 distando de X1 do ponto de referência A e uma seção S2 distando de X2 do ponto de referência A. Observem que os pontos de referência são considerados normalmente no início e no final da viga. No nosso estudo, estamos considerando como ponto de referência o início da viga, ponto A. Passo 4. Escrever as equações de força normal, força cortante, momento fletor para cada seção. Na viga em estudo, as seções S1 e S2. Considerando um dos lados da estrutura, a esquerda ou a direita da seção. A figura de referência apresenta os sentidos positivos dos esforços. Para entender melhor o passo 4, estudaremos a seção S1. Observe que a seção S1 divide a estrutura em 2 partes, de A a S1 e de S1 a B. Escolheremos para trabalhar com o trecho AS1, ou seja, o trecho da viga à esquerda da seção. Observe que S1 dista de X1 do ponto de referência A, e esse valor X1 pode assumir valores de 0 no ponto A até um X1 igual a 2 metros no ponto C. Observe que à esquerda da seção atuam as forças HA, VA e 10 kN por metro aplicado em X1 metros. Ao invés de trabalharmos com a carga de 10 kN por metro em X1 metros, vamos optar por trabalhar com a resultante 10 vezes X1 aplicado no meio da distância X1.
Passemos agora à análise da figura de referência. Vamos observar aqui a direção e sentido positivo dos esforços solicitantes à esquerda da seção e transferir esses valores ou esses esforços para a figura em estudo. Podemos agora definir, ou melhor, escrever a equação de força normal. Observe que a direção e sentido positivo de normal está indicado pela seta laranja. A única força normal atuante na estrutura em estudo é HA. Então, temos que a força normal é igual a HA, que vale 0. Vamos estudar agora, ou melhor, escrever a equação de força cortante. Observe a direção e sentido positivo de cortante indicado pela seta verde. As forças cortantes que atuam na seção S1 são, então, VA igual a 43 kN, que apresenta o mesmo sentido do nosso Q de referência. Então, temos um valor positivo mais 43. Observe que 10 kN por metro também é uma carga com a mesma direção da força cortante de referência, que, ao invés de trabalharmos com 10 kN por metro em x1 metros, optamos por trabalhar com a resultante 10x1. Observe que essa força 10x1 tem sentido contrário ao sentido de referência Q. Então, temos uma parcela da força cortante igual a menos 10x1. Isso para um x1 variando de 0 a 2 metros. É interessante que a gente calcule sempre o esforço cortante nos pontos extremos, ou seja, para x1 igual a 0, levando na equação acima, temos a cortante mais 43 kN. E para x1 igual a 2, levando também na equação acima, temos uma cortante de mais 23 kN. Podemos agora escrever a equação de momento fletor. Observe o sentido positivo de momento, indicado pela seta azul. Observamos que um giro no sentido horário é considerado positivo. Vamos passar, então, a determinar o momento de todas as forças à esquerda da seção em relação a essa seção S1. Começando pela força VA. VA vale 43 kN. E o braço de alavanca, a distância da força até a seção S1, vale x1. Observem que VA gira em torno da seção no sentido horário. Então, temos uma parcela de momento de mais 43 vezes x1. Ao invés de trabalharmos com uma carga de 10 kN por metro aplicada em x1 metros, trabalharemos com a resultante 10x1, cuja distância até a seção vale x1 sobre 2. Então, temos um momento em relação à seção S1, força 10x1, vezes o braço de alavanca x1 sobre 2. Observe que essa força gira em torno da seção no sentido anti-horário, assumindo, então, um valor negativo. Observe que o x1 continua variando de 0 a 2 metros. Determinando o momento nos pontos extremos, temos para x1 igual a 0, o momento é 0. E para x1 igual a 2 metros, também levando na equação acima, o momento é mais 66 kN vezes metro. Ainda considerando o passo 4,
Estudaremos agora a seção S2. A seção S2 divide a viga em dois trechos, de A a S2 e de S2 a B. Trabalharemos com o lado esquerdo da seção, ou seja, o trecho AS2. Observe que a seção S2 está localizado no trecho CB, sendo que X2 pode assumir valores que vão de 2 metros no ponto C até 5 metros no ponto B. Considerando o lado esquerdo da seção, temos as seguintes forças atuantes: HA, VA, 30 kN, carga concentrada, e uma carga de 10 kN por metro aplicada em X2 metros. Ao invés de trabalhar com uma carga de 10 kN por metro aplicada em X2 metros, trabalharemos com a resultante 10 vezes X2 aplicada no meio da distância X2. Busquemos agora, na nossa figura de referência, a direção e o sentido positivo de cada um dos esforços atuantes à esquerda da nossa seção. E vamos transferir esses esforços para a viga em estudo. Podemos agora escrever a equação de força normal. Observe que a seta laranja nos dá o sentido positivo de força normal. A única força que tem a mesma direção de N é HA. Então, a força normal é igual a HA, que vale 0. Passemos agora ao estudo da força cortante. A seta verde nos mostra a direção e o sentido positivo da cortante. As componentes da força cortante serão VA. Observe que VA tem o mesmo sentido da força cortante, assumindo então um valor positivo. Observe também que a força 10x2, ela tem a mesma direção de Q, porém sentido contrário. Então, teremos uma parcela de cortante menos 10x2. Além disso, temos uma carga concentrada de 30 kN, que possui um sentido contrário à força de referência Q. Então, temos uma parcela negativa de cortante menos 30. Devemos calcular o esforço cortante nos pontos extremos dessa equação. Considerando x2 igual a 2 metros na equação acima, obtemos uma cortante de menos 7 kN. E fazendo x2 igual a 5 metros na equação acima, temos uma cortante de menos 37 kN. Escreveremos agora a equação de momento fletor. Observem que a seta azul nos dá o sentido positivo de momento fletor. Consideraremos um momento positivo quando ocorre um giro no sentido horário. Devemos determinar, então, o momento de todas as forças em relação à seção S2. Começando pela força VA, igual a 43 kN, que essa força possui um braço de alavanca que vale x2. Então, temos um momento que é força de 43 vezes um braço de alavanca x2. Observem que essa força gira em torno da seção no sentido horário. Teremos, então, a parcela mais 43x2. Observem agora a força 10x2.
ela dista da seção S2 de 2 sobre 2. Então, força 10x2, braço de alavanca x2 sobre 2. Esse momento, essa força, gira em torno da seção S2 no sentido anti-horário, assumindo, então, um valor negativo. Observe ainda que temos que considerar o momento produzido por 30 kN na seção S2. Para tal, devemos verificar qual é o braço de alavanca, isto é, a distância da força de 30 até a seção S2. Observem que essa distância, vamos indicar aqui em amarelo, ela vai ser igual ao valor de x2 menos a distância do ponto A até o ponto C, 2 metros. Então, temos uma carga de 30 kN multiplicado por um braço de alavanca x2 menos 2. Observem que essa força gira em torno da seção S2 no sentido anti-horário. Temos, então, essa parcela de momento com um sinal negativo. Observem que o x2 varia de 2 a 5 metros. Devemos, então, determinar o valor do momento nos pontos extremos, isto é, para x2 igual a 2, na equação acima, obtemos um momento mais 66 kN vezes metro. E para x2 igual a 5, na equação acima, obtemos um valor de momento igual a 0. Traçado dos diagramas de esforços solicitantes. Buscamos as equações de esforços solicitantes para seções S1 no trecho AC e S2 no trecho CB. Essas equações foram determinadas anteriormente. Começaremos com o traçado do diagrama de esforço normal. Observem que a força normal é igual a 0 para um x1, variando de 0 a 2 metros. E a força normal é igual a 0 para um x2, variando de 2 a 5 metros. Então, a força normal é sempre 0 ao longo da viga em estudo. Força cortante. Observem a equação de força cortante para o trecho 1, mais 43 menos 10x1, para um x1 variando de 0 a 2 metros. Quando x1 é 0, a nossa cortante é mais 43 kN. Então, para x1 igual a 0, a cortante é mais 43 kN. Para x1 igual a 2 metros, a cortante é mais 23 kN. Para x2 igual a 2 metros, a cortante é mais 23 kN. Vamos ligar esses dois pontos por uma reta, pois a equação de cortante é uma equação do primeiro grau. Passemos agora à equação de cortante no segundo trecho, que é igual a mais 43 menos 10x menos 30. Isso para um x2 variando de 2 a 5 metros. Para x2 igual a 2, temos a cortante menos 7 kN. Marcando no gráfico, temos que para x igual a 2 metros, a cortante é menos 7 kN.
Para x2 igual a 5 metros, a cortante menos 37 kN, marcando no gráfico. Para x2 igual a 5 metros, a cortante menos 37 kN. Devemos ligar esses dois pontos também com uma reta, porque a equação de força cortante é novamente uma equação do primeiro grau. Observem que os valores positivos e negativos foram colocados em lados diferentes da viga. Diagrama de momento fletor. A equação de momento no primeiro trecho da viga é mais 43x1 menos 10x1, x1 sobre 2, para um x1 variando de 0 a 2 metros. Para x1 igual a 0, o momento é 0. Então, para x1 0, o momento é. Para x1 igual a 2, o momento é mais 66 kN vezes metro. Então, para x igual a 2, o momento é mais 66 kN vezes metro. Devemos ligar os pontos x1 igual a 0 e x1 igual a 2. A ligação dos pontos será feita através de uma parábola, porque a equação de momento é uma equação do segundo grau. Passemos agora à equação de momento do segundo trecho. M igual a mais 43x2 menos 10x2, x2 sobre 2, menos 30, x2 menos 2. Isso para um x2 variando de 2 a 5 metros. Para x2 igual a 2, M igual a mais 66 kN vezes metro. Observem que esse valor de momento já está marcado no nosso gráfico. Para x2 igual a 5, o momento é 0. Então, para o x2 igual a 5, o momento é 0. Devemos ligar esses dois pontos através de uma parábola, porque a equação é uma equação do segundo grau.